Bem-vindos ao programa que está começando. Fala comigo com Silvia Basque. Vamos falar de política, negócios, saúde, bem-estar, beleza. É muito assunto para você falar comigo. Bem-vindos com Fala comigo, Silvia Basque. É isso. Bem-vindos ao programa aqui, Fala Comigo, Silvia Basque. Estou recebendo hoje um grande amigo, já de anos, que é o Cássio Corazari. Prazer tê-lo aqui no programa, Cássio. Prazer é meu, Silvia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Olha, quando se fala em desenvolvimento pessoal e profissional, já lembro de quem? Do Cássio Corazari, que, aliás, toda a minha trajetória também de treinamento, né, Cássio? Foi com a ajuda do Cássio. São inúmeros cursos que fiz com ele, com a empresa que ele tinha, e ele continua já há mais de 30 anos no segmento de desenvolvimento pessoal e profissional. Então é uma área que ajuda muita gente. Então esse grande amigo já me ajudou, e tem muitos, milhares de amigos aí que você já ajudou também, né, Cássio? 10 mil mais ou menos. 10 mil. Então, o Cássio sempre dá foco aí nesse treinamento também nas empresas. E com o passar do tempo, principalmente nesta vivência nossa infeliz de pandemia, as pessoas com certeza têm mais necessidade de se conhecer melhor, conhecer o outro e melhorar o quê? O desempenho, saber o que é que vai fazer, o que não vai fazer, toda essa mistura de sentimentos. E eu sei, Cássio, que uma das vertentes atuais do seu trabalho é o trabalho chamado constelação. Se você não ouviu falar ainda o que significa constelação, agora você vai saber, porque constelar é maravilhoso. Me fala um pouco, quando alguém tem algum problema, fala, Cássio, eu estou com um problemão na ordem familiar, principalmente. Qual é o segmento? O que é que você orienta? No que você pode ajudar? Então, Silvia, eu diria assim, eu trabalho com todas as vertentes do desenvolvimento e do comportamento humano. Esse mês eu completo 31 anos nessa área, né? Bastante. E eu preciso conhecer todas as áreas, eu preciso conhecer todos os viés na área do comportamento e do desenvolvimento humano. Eu comecei a estudar e ter contato com a constelação há quase 20 anos, acho que uns 18 ou 19 anos. Faz tempo. Faz tempo, até porque ela não chegou há muito tempo no Brasil, né? Certo. E de 2010 para cá, o meu trabalho com a constelação tem sido científico. Eu não trabalho com a constelação no lado holístico, eu trabalho com a constelação com o amparo de 2 cientistas. Sim, né? Excelente. Então hoje se fala muito em cientista, hoje nessa época da pandemia. Neurociência. Sim. O meu apego que eu tenho para o desenvolvimento desse trabalho específico para a constelação, e aliás, a partir disso, todo o desenvolvimento do meu trabalho de 2010 para cá é apenas com aval da ciência. Eu não trabalho mais em nada assim baseado no axiologismo. Tá. Né? Foi uma escolha que eu fiz em 2010, né? Eu comecei a ter o contato com essas pessoas e eu queria algo diferente, né? Você me conhece, você sabe que eu sou meio inquieto. Você é um dos pioneiros, né, na neurolinguística também aqui no Brasil. Sim. A sua empresa que você começou, milhares de pessoas já foram treinadas por a empresa, né, que você tinha na época de neurolinguística. Eu mesmo fiz todas as formações lá e coach também. Quer dizer, transforma a vida da gente. Conserta a vida da gente, essa que é a verdade. Tem gente que leva mais tempo, mas é todo um processo, né, Cássio? Com certeza. Agora, vamos desmistificar e falar o que é a constelação. É uma reunião, é um grupo de pessoas? Como é que é isso? Para quem ainda não sabe. Sob o ponto de vista de Bert Hellinger, que é o pai da constelação, Da constelação. Eu ele é um diria americano? Ele é alemão. Alemão. Né? Ele era um padre. Ele era um missionário. A constelação ela nasce por volta de 1978 na tribo Zulu da África do Sul. Na verdade, ela nasce, ela contemporiza 5 anos sem ele saber o que era. Ele via o resultado, mas nem ele conseguia explicar. Certo. Na verdade, Silvia, Bert Hellinger, ele faleceu no final de 2019. Ele nunca, apesar dele escrever 108 livros,
em 38 línguas diferentes, ele nunca conseguiu entender o que ele fazia. Normal. Ele tinha o resultado... Tem muita gente que é assim, exatamente, né? ele entendia o resultado, mas ele não entendia o que ele fazia. Aí eu comecei a entrar nessa seara e entender por que o resultado acontece. Certo. E aí eu cheguei a uma conclusão científica que há 14 vertentes da ciência que está atrelado ao processo para obter o resultado que tem. Certo. Então, para entender um pouco melhor e responder sua pergunta, o que é a constelação, né? Eu diria assim, que a constelação, sob o ponto de vista dos conservadores, né? É uma terapia breve. Terapia breve. Por que breve? Porque você resolve muitos problemas com uma única sessão. Quanto tempo dura, geralmente, essa sessão em grupo? Pode ser de 1 hora até 4. Até 4. Geralmente e atualmente tem ocorrido estas reuniões em quantas pessoas? Até por causa da pandemia. Como que vocês têm feito? Sempre sobre o olhar do que nos reserva e do que nos pede a vigilância sanitária, com mantendo uma distância, né? Eu tenho, porque não vai muita gente, né? 20 às vezes? Nós vamos colocar umas fotos aí para você ver que as pessoas ficam todas com máscara, tudo bem. No máximo 25 pessoas. 25. Ok. Nem na época antes da pandemia eu não Nunca gosto. foi muito mais eu que não isso, gosto muita gente. Teve muita procura agora no ano de 2019 por causa da pandemia. E eu parei de fazer vivencial, comecei de novo a partir de outubro. Nossa. Eu só fiz individual com bonecos. Com bonecos? A gente precisava falar um pouco sobre isso, acho que numa que interessante. Posso até trazer os bonecos para você ver. A gente fala com os bonecos então? Sim. Tem que dar vida aos bonecos. É bacana essa ideia, gostei. Vamos trazer os bonecos. Eu faço o trabalho para resolver os problemas que as pessoas trazem através dos bonecos. Eu transformo problemas familiares, profissionais com os bonecos. E dou vida aos bonecos para resolver o problema. Vamos fazer isso aqui no programa. Vamos dar um intervalinho, Cássio, agora? Para a gente poder continuar com esse assunto, porque é um assunto que interessa você que está aí em casa nos assistindo, porque falar de desenvolvimento pessoal, profissional e encontrar a solução, é aí que é legal. Não saia daí porque a gente continua já com Cássio Corazari. Voltamos aqui com o nosso Cássio Corazari, que é especialista e praticante da constelação. Cássio, o que é a constelação e como pode ajudar as pessoas nesta terapia breve? Então, eu estava dizendo no bloco anterior, né, que o olhar da maioria das pessoas é como uma terapia breve, porque ela tem o poder de resolver qualquer tipo de solução, desde parte atrelada à parte financeira, desde parte atrelada a problemas pessoais, problemas de dificuldade de engravidar. Dá um exemplo, o problema na família, mãe que não fala com a filha que não fala com o pai, acontece muito. Isso não pode, isso não deve, a pessoa precisa ter consciência, porque a falta de conexão com a mãe ou com o pai, nós já temos cientificamente comprovado através do DNA que vem dos próprios movimentos celulares, porque através da epigenética, desenvolvida por um grande cientista chamado Bruce Harold Lipton, em 1982, nós sabemos que nós não nascemos no dia que nós nascemos. Nós nascemos no dia em que o óvulo encontra o espermatozoide. O dia que foi concebido. E ali já tem células do pai e da mãe. Sim. Então, diferente daquilo que a gente acha que existe a parte genética, a memética. Bruce Lipton desenvolveu a epigenética, que todos os filhos que nascem já vêm com comportamentos, hábitos, crenças, valores que vêm parte do pai e parte da mãe. Sim. Através disso nós sabemos a carga genética, que através disso nós temos propriedade de mudar ao longo dos anos. Se quiser. Se quiser ou não. Vale ressaltar. Vale ressaltar. Por outro lado, nós já sabemos que a parte da mãe é responsável por dinheiro, sucesso, isso é cientificamente já comprovado, né? Exatamente. Então, o olhar da falta de conexão
com a mãe, vai repercutir na vida da pessoa. Até na financeira. Muito. Né? Tem uma frase de Bert que dizia assim: o dinheiro é a cara da mãe. Não sabia disso. Você Exatamente. sabia? Olha, que informação valiosa. Então, por exemplo, se tiver gente nos assistindo, que às vezes é a filha, o filho, que está desconectado com mãe, com pai, porque brigou faz 1 ano, faz 5, faz 10. Tem gente que passa anos sem falar com a família, né? A vida então, inteira. Ela vai ter um prejuízo Já tem. espiritual, emocional e até financeiro. É no dia a certeza, dia. é certeza absoluta, porque você falou a palavra correta. É a desconexão. A desconexão. Não é estar junto da mãe. Não, é é assim, desconectado. é desconectado. Tá errado. Tá errado. Tá errado na vida da pessoa. Não tem nada a ver com a mãe. Ela tem que olhar para ela. Ela pode já olhar e perceber que ela está tendo dificuldade de lidar com dinheiro, com sucesso. Com tudo. Mas quem carrega o filho no colo pela primeira vez? A mãe. A mãe é responsável. Então a mãe também tem a ver com a parte da saúde e bem-estar das pessoas. Fora isso. O pai. A mãe traz para dentro, o colo não é para dentro? Sim. O pai empurra para o mundo. Olha a função oposta. Né? Então, o que acontece? Há pessoas que invertem função dentro do sistema. E isso dá caos dentro do sistema. É pai fazendo papel de mãe e mãe fazendo papel de pai. Isso não pode. Você que está aí assistindo a gente agora, se você tiver algo parecido com isso, eu tenho certeza que eu pego muito casos assim. Isso está errado. Isso significa que os posicionamentos dentro do sistema estão em caos. Né? Nossa, Cássio, é verdade. A parte do pai, Silvia, que já é cientificamente comprovado, tem a ver com prosperidade. Que a gente tem que desconstruir a ideia do que é prosperidade e dinheiro. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Totalmente diferentes. Tanto é que uma é da mãe e outra é do pai. Carreira e profissão do pai. Do pai. Se você está mal conectado com o seu pai, já observa como está a sua carreira profissional. Tem a ver. E isso tudo a gente vai reparando dentro do processo da constelação. Mas antes da pessoa ir para uma constelação, ela conversa bastante antes com você. Não muito, às vezes eu nem converso. Não precisa. Às vezes eu não quero nem saber nada da vida dela, porque eu descubro tudo. Porque através de um campo, um campo que nós chamamos de campo morfogenético, desenvolvido por Rupert Sheldrake, Rupert Sheldrake, ele é prêmio Nobel de Ciência, no inglês. Sim, está vivo ainda? Está vivo. Bert Hellinger foi indicado para 3 prêmios Nobel, não ganhou nenhum. Ganhou um prêmio honoris de medicina, mas não ganhou nenhum. Rupert no primeiro já ganhou. Porque através desse campo, nós temos acesso até 4 gerações de memórias acima de nós. Nossa! Então nós sabemos, muita memória para carregar, né? É 4 gerações. Tem gente que age como age, mas não sabe que é por causa do quê? Dos ancestrais, da sua cadeia genética, o que veio antes de você, toda essa carga, porque às vezes a pessoa, né, Cássio? Acho que na vida de todo mundo, comigo, com você e tal, a gente às vezes faz coisas que não sabe que fez, mas não é da gente. Fala, ai, por que eu ajo assim, faço assim? Às vezes é da genética, de anos atrás. Seu avô, sua avó, seu bisavô, e aí vai, não é, Cássio? É bom relatar, sim, que a gente hoje já tem a constatação que esse campo de memória que a gente consegue extrair através do campo morfogenético, que é o campo dos seres vivos, uma mesma espécie, ele fica num HD familiar, num iCloud familiar. É igual se fosse TI, né? Se fosse um... Tem gente que tem o HD familiar estragado? Quase todos precisa reparar, né? O HD, precisa, né? Com o tempo, tem que ir jogando para a lixeira. O que não presta, joga para a lixeira. Na verdade, o processo da constelação, o que a gente faz? A gente repara. Porque a constelação em alemão significa Aufstellung. Aufstellung é o nome em alemão, né? A tradução significa reposicionamentos, elementos mal posicionados dentro do sistema. Que interessante. Tem muita gente que vive com esses elementos mal posicionados, mas não sabe. O legal é que quando você... Tem gente que vive assim a vida inteira, né, Cássio? Muito, não sabe, não tem consciência. O bacana, quando a pessoa começa, às vezes, poxa, eu estou infeliz, poxa, acho que eu não atingi meus objetivos do jeito que eu gostaria na minha vida, poxa, eu não me dou bem com vários familiares. Então existe no sistema algo errado, certo, Cássio? Se a pessoa tem a opção de escolher viver assim ou
Ou, você que está aí nos assistindo, mudar. Porque tem solução, tem alternativa. E você precisa buscar o quê? Conhecimento. A prática da constelação, que a gente pode chamar isso de uma prática? É uma prática, constelar, pode constelar, é uma vivência. Eu fiz uma vez só, faz muito tempo. É uma vivência, mas já mudou muito de lá já pra... mudou, né? O meu processo é bem diferente. Então as pessoas se reúnem, ficam assistindo e é escolhido um tema, um caso de uma pessoa para representar. É uma limitação que ela quer trabalhar. Ela está com problema financeiro, problema de saúde, problemas de ansiedade, estresse, depressão, síndrome do... Sim. O que apareceu mais agora Coisa na que pandemia? quase ninguém tem. É, todo mundo tem. O que apareceu mais do ano passado para cá? Absurdamente, separação de casais. Separação? Um número assim, gritante, e assim, diga-se de passagem, para mim, assustador. Então, tem muitos casamentos aí se desfazendo. Então, por isso que é legal a gente... tem o lado bom, né? Teve o lado bom agora desse confinamento, porque muitas pessoas começaram a conviver mais juntas e passaram o quê? A se descobrirem. Gostando ou não, se vê o casamento é porque você não conhecia o seu parceiro. Não sei se o tempo ainda permite, né, Silvia? Mas vamos falar daqui a pouquinho sobre a separação dos casais. Legal. E se tem solução também através da constelação. Porque tem, né? Muita. Tem sim, meu bem. Nem tudo está perdido. Não saia daí que a gente já vai contar para você. Voltando agora, novamente, vamos dar continuidade nesse assunto das separações devido à pandemia. A convivência, o confinamento fez com que muitas pessoas conhecessem o seu parceiro. Porque vivia, às vezes é casado, mas não conhece não. Basta um pouco mais de tempo, né, Cássio? Teve muita procura de casais, de pessoas falando, eu vou separar, já separei, tá? Porque os famosos a gente já vê na mídia. Muitos casais aí, tretando, se separando. E aí? E as pessoas normais aqui, como é que estão? Na verdade, Silvia, separação de casal sempre existiu, sempre né? Existiu. O que me chamou a atenção, né, baseado na sua pergunta, o que mais eu percebi, né? É que a quantidade, antigamente, assim, de cada 10 casos que eu pegava dentro de um processo de constelação, eu pegava uns 3 casos de separação. Uns 3. Às vezes a pessoa relata e às vezes aparece sem ela relatar. Tá. E às vezes a gente percebe que não separou, mas vai separar. Vai separar. Já está separado, mas está junto. Ali no... Sim, porque a separação, ela não é de corpos, ela acontece aqui. É aqui. E dentro do processo... Na cabeça exatamente. E no emocional. E o que acontece, assim, que eu queria compartilhar com os seus telespectadores, né? Que é o seguinte, o processo da separação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que as pessoas acabam se separando mal separadas, de qualquer jeito. De qualquer jeito. Isso que acontece, o ciclo não fecha. E o ciclo não fechando... Tem muita gente com o ciclo aberto. Exatamente. Aí ele parte para um outro relacionamento. A chance desse relacionamento dar certo é próximo de zero. É próximo de zero. Por quê? Porque você não reparou aquele. Aí você fala, Cássio, mas eu não quero nem olhar para a cara dele. Não precisa. Não, mas passou 2, 3 meses, 4, 5, 6 meses, 1 ano? Não há necessidade. Dentro do processo da constelação, nós fechamos o ciclo sem a presença da outra parte. Não precisa das duas partes. Nossa. É melhor que advogado. É melhor porque a pessoa às vezes não quer ter contato com a outra pessoa. Porque isso é um processo onde toda a parte energética da outra pessoa continua sendo inserida dentro do sistema. Tem energias, Cássio, que demoram para acabar? Se for mal reparada, demora. Sim. Se for bem ajustada e fechado o ciclo, não. Boa dica essa. E o importante é entender assim, que não é bom para mim, é bom para os dois. Para os dois. E é ecológico, né? Quando sim, é muito ecológico, porque não adianta sair com frustração, com raiva dentro do relacionamento. Com os filhos. O olhar que nós temos que ter de uma separação é assim, o que de bom isso me trouxe. Isso. Porque já foi. Já foi. Não adianta ficar chorando. Vamos começar um próximo relacionamento de maneira mais inteligente, com novos conhecimentos,
com aprendizados, Sim. sem ficar olhando para trás se você foi machucado, se você sofreu, Sim. se você teve dor. Sempre tem, gente, Sempre sempre vai ter. É. O ponto aqui é a gente fechar esse ciclo Sim. e deixar você em condições emocionais para poder dar os passos seguintes. E aquele você lá de trás, obviamente, não é mais esse você daqui para frente. Você já é um outro ser mais inteligente, com mais sabedoria, né? E a constelação tem essa propriedade para preparar você de uma maneira mais emocionalmente inteligente Sim. e adequado para seguir a sua vida com fluidez, com harmonia, sem desperdício, sem desgaste, sem raiva. A raiva volta tudo para você, não adianta você sair com raiva de nada. É o velho conceito, né? Toda energia que você joga para o mundo vai trazer de volta para você. Sim, a raiva é uma coisa que fica em você, a outra pessoa só dá risada disso. O Cássio, de marido, assim, na questão de casamento, as pessoas quando se separam, tudo bem, cada um fica resolvido. O que não é adequado é a desconexão com pai e mãe, com família. Aí a pessoa vai ter prejuízos, diferente da separação de casamento, porque não tem aquele vínculo genético, hereditário. Sim, Silvia, são coisas diferentes. são diferentes. Mas eu separo do marido, mas do pai e da mãe... Eu queria só chamar a atenção para um detalhe ainda no processo da separação, mas o que você falou está certo. Tá certo. Está certíssimo. Mas no detalhe da separação, eu queria chamar a atenção que eu acho que vai impactar as pessoas, o que eu vou falar. Lá vem. Fechar um ciclo não significa assim, eu combinar com você de maneira elegante, de maneira respeitosa, vamos brigar, sem tá briga, separando. olhando assim, todo mundo olhando e falando, nossa, que casal bonito. Que legal, não pode é separar. assim. Olha Não, só o que eu vou te isso. dizer. Não, isso ajuda, é bom. Ajuda, certo. Melhor do que a briga, porque a Melhor que briga a fica escancarado de Certo. que tem algo que alguém não concorda. Certo. Porém, mesmo assim, de maneira harmônica, se aqui dentro, o que é aqui dentro? A parte da intuição, a parte da percepção, se aqui dentro eu aceito a separação, mas eu não quero, e aí vem o ponto, gente, você que está aí assistindo a gente, isso só ela sabe e só eu sei. E a pessoa às vezes não vai falar, né? Não fala. E isso o ciclo continua aberto. Esse é o ponto. Tá tudo bem, separa. Aí o que acontece? Fica aquela situação conflituosa entre a vontade e a razão. Aí ela se perde e vai ficando. Quantas pessoas estão casadas sem estar casado? Você conhece? É Quantas? verdade. Um Quantas? monte. Eu vou começar a contar aqui, tá? Não saia daí, porque a gente continua esse assunto já já. Voltamos com Cássio Corazari, especialista em constelação. Você sabe o que é constelar? É buscar e perceber as soluções para os seus problemas, seja familiar, financeiro, empresarial, emocional, casamento, é tudo. Se você for passar por uma vivência que é a constelação, você vai ver que maravilha, as mudanças que você vai conseguir na sua vida. Eu já constelei uma vez só, faz muitos anos, mas quero passar por essa vivência de novo. Eu acho que de tempos em tempos é legal, viu, Cássio? Quais as formas de fazer a constelação? Então, como eu atuais, disse, né? Sim, como eu disse, bom, emergiu uma nova aí, que até online agora, né? Meu Deus. Por causa Online, da pandemia. Cássio? Online, eu fiz no Japão, fiz em Portugal, eu fiz várias constelações até fora do Brasil online, com os bonecos online, a pessoa lá de um lado do mundo e a gente... Você monta aqui eu monto os a simulação da família dele. Por exemplo. Exatamente. É isso. Fala quantas pessoas tem na família. Olha, eu tenho problema com pai, mãe e 2 irmãos. Você monta 4 bonecos. O campo vai pedindo as pessoas e ele fala, eu peço para ele, traz seu pai. Ele fala, pega aquele boneco verde e ele põe. Online assim. Muito bacana. Individualmente é assim também. Só que a pessoa vai com a mão e pega e põe dentro do campo. E existe a forma que é vivencial, que nós começamos a voltar desde outubro. Nós demos uma parada por conta da pandemia. Então voltamos. E agora tem mais procura ainda, né? Tem, agora semana que vem. Todo mês tem. Todo mês tem. Essas reuniões de grupos para constelar,
tem acontecido em Campinas. Em Campinas. Certo, Mas pode acontecer em qualquer lugar do Pode ser em outras Brasil. cidades, de repente, formar algum grupo, Pode. pessoas interessadas. Claro. Né? Esse tipo de trabalho é voluntário, é cobrado? Como é que a pessoa pode participar de uma constelação? Tem que entrar em contato com você, por Sim, e-mail? a pessoa para participar só, ela paga um valor muito simbólico, é muito Sim, pouquinho. só para comparecer naquele É um dia. valor só para pagar o coffee break, nada. Né? Isso é ótimo. É um valor parabéns. simbólico, só que o impacto que ela recebe é grande. É grande. Ela sente um impacto muito forte. Muitos problemas que estão sendo resolvidos com outras pessoas, Ela se identifica. Ela se identifica e fala, puxa, mas isso está acontecendo na minha vida. Tem gente que tem medo de constelar? Que fica, Olha, eu tenho medo de acessar minhas emoções. eu ouço falar, eu nunca ninguém falou pra mim, né? Porque eu sou muito sutil, eu não gosto de expor as pessoas. Então eu chego assim e falo, olha, aqui tá minha amiga Silvia, ela tem uma limitação. Sim. Não E nós vamos trabalhar sem Não. falar absolutamente nada. Eu não gosto de expor problema sim. de ninguém. No final, Sim. se você quiser pegar seu microfone e falar, olha, meu problema era... Aí você isso? fica à vontade. Tá, legal. Eu tenho relatos de pessoas, quando nós falamos sobre separação, que fala, Cássio, eu preciso separar do meu marido. Passa 3 dias, ela me diz, Cássio, ele separou de mim. E liga chorando ainda. Eu falo, mas sorte Não sua. precisa fazer nada. Não, mas eu queria separar dele. Você demorou, o sistema operou para você. Muito interessante. Quer dizer, é a força do universo? Não é do universo, Do universo. é da energia que foi emana no campo. ali o campo. Do campo morfogenético. Que é o campo cientificamente. E é bom que as pessoas entendam que isso não tem a ver com misticismo. Não tem a ver com religião, Não, com crenças, nada. É um campo científico desenvolvido. É para terapia mesmo e ajuda as pessoas. Sim, é um campo... Eu fiz uma única vez, há muitos anos atrás. No seu tempo, era campo vazio. Hoje é o campo vazio. Quem trabalha com a parte holística da constelação não conhece o campo morfogenético. Isso é um outro segmento. O meu segmento é mais científico. Científico, mas tem os holísticos também. Tem os holísticos. Eu não conheço muito porque eu peguei então, cada um esse tem viés. uma ramificação. Sim, eu peguei o viés científico. Bom, como é que faz o e-mail para entrar em contato? Olha, participar? pode escrever para Cássio @metavisão4d, metavisal4d.com.br. Se você quiser acessar, tem acho que uns 3, 4 livros escritos nesse site aí, metavisal4d.com.br. Tem muitos artigos científicos, de tudo que você quiser. Conexão com o pai, conexão com a mãe, Vou acessar. lealdade invisível, tudo que você sonhar dentro do processo, você pode acessar. Vou acessar. Quero agradecer a presença desse ilustre, inteligentíssimo e super bem desenvolvido Cássio Corazari, grande amigo, mora no coração. E quero abordar mais vezes esse tema aqui, porque é um tema que ajuda quem está em casa, ajuda essas pessoas que às vezes estão perdidas, fala, poxa, eu faço terapia, eu vou para a igreja, o que eu faço? Bom, constelar é uma das opções com resultados que você já percebe na hora, percebe no dia e vai mudar a sua vida com certeza. E para falar, né, de outras mudanças, nos próximos programas a gente vai receber o Cássio Corazari de novo. Então acompanhe aí o nosso programa, que é o Fala Comigo, né, nas redes sociais, Fala Comigo, _TV, @yahoo.com.br. Com Silvia Basque, porque para falar bem, tem que falar comigo. Beijo, Cássio, muito obrigada. Eu que agradeço, Silvia, sempre à disposição. Voltamos com as nossas máscaras para dar continuidade aí à nossa vida. Quero agradecer a sua audiência. Beijo no coração de vocês. Estou muito feliz porque o Fala Comigo já é um sucesso. Beijo.